E descravou a data exata da morte de uma rainha, não por chute, por cálculo. E se ele tiver certo sobre o resto, o ano que vem não é para os fracos. O homem que chamam de Nostradamus brasileiro senta e começa a despejar o que enxerga para 2026. Guerra, colapso e uma coisa que ele jura estar escondida embaixo do gelo. Presta atenção, porque o que ele chama de mudança pode não ser o que você imagina. Entendi. E o que a gente pode esperar agora, então, já entrando aí, né, onde todo mundo lá tá querendo saber, o que a gente pode começar a esperar para esse ano de 2026? Olha, é muita coisa. Eu fiz uma anotação, eu tenho um livro aqui, um caderno, que eu faço todas as anotações, né, de tudo que eu preciso de anotar, porque é de forma inconsciente, mas claro, a gente pode falar de tudo que vocês quiserem. A gente vai ter um problema muito sério no Líbano, Haiti, Venezuela, não pelo problema que já está acontecendo na Venezuela, tá? Mas é um outro problema que vai até julho de 2026, vai piorar. Tá? Até julho de 2026. Exatamente. Você pode abordar mais profundamente? Assim? O que pode ter ali? Ainda a gente não pode falar especificamente do que se trata, tá? Mas tem a ver com os confrontos que vão piorar. Todo mundo pensa, por exemplo, o caso de Israel com... Eu não sei se pode falar nomes aqui, gente. Eu tô meio perdido aqui, porque o YouTube ele corta, né? É. Então... Não, mas fica à vontade, pode o Irã, falar. Israel, não tem do mesmo jeito que tem, vai acontecer agora, começa no Líbano. Caramba, mesmo um conflito. Puta, exatamente, que até triste, julho. Então, aí quando a gente fala de previsão, as pessoas acham que tem que ser exatamente daquela forma. Se chama previsão porque a gente está antecipando algo que aconteceu e volta de novo. Não quer dizer que vai se concretizar, mas já está escrito. Isso que eu acho muito interessante. Se você puder entrar, o nome previsão é uma pré-visualização de algo que já aconteceu. Exatamente. Quando a gente fala dessa forma, a gente quebra com o conceito natural de presente, passado e futuro. Correto. E temos apenas o now, como já diz o Lean Podcast, né? Então, de fato, é isso mesmo? É como se fosse uma distorção do tempo? Isso, totalmente. Então, por exemplo, a gente nasce predestinado, mas o destino nós escolhemos. Então, tudo que está acontecendo já foi escrito, a gente está moldando. Então, o político está moldando, quem vota no político está moldando aquilo. Então, ele está dando a sentença ou não, ele está fazendo o julgamento. Então, por isso que é previsão de qualquer coisa, de qualquer acontecimento. Repare na primeira coisa que ele faz. Ele tira o colapso do lugar de evento e joga ele para o lugar de processo. Não é um dia em que tudo desabar. É um vulcão que já está fervendo por dentro, com sinais que a maioria escolhe não ver. E aí ele começa a apontar no mapa. Líbano, Haiti, Venezuela. Pode ser paranoia, pode ser padrão. Você segura essa dúvida e vem comigo. E se a gente for olhar para o âmbito espiritual, né? Aqui a gente fala muito sobre essa tal da transição planetária, né? Que é tanto a humanidade e a Terra estão passando. Tem alguma coisa voltada para a espiritualidade? Alguma mudança no âmbito humano, no âmbito espiritual que a gente pode esperar? Seja para o 2026 ou para um futuro próximo? Eu acho que agora é o momento que todo mundo precisa de sair da caixinha, se descobrir de verdade e procurar a verdadeira essência. Porque a gente não depende de religião para chegar a qualquer lugar. Tá dentro de nós. Nós somos semideuses, né? Então, Deus, né? Deuses não. Então, a gente pode tudo. Então, 2026 é justamente para isso. E se engana quem pensa que 2026 vai ser um ano bom. Né? Eu avisei em 2021, tem registrado também nos maiores tabloides do mundo, eu já falava de 2026 nele. Então, eu acho que as pessoas podem procurar as previsões que eu fiz em 2021 registradas, que lá já tem um script total de tudo que vai acontecer. Você acha que não vai ser um ano bom? Não vai ser eu te garanto que não. Caramba, que tapa na cara, porque a gente trouxe um astrólogo aqui que, de acordo com o céu e os conceitos da astrologia, parecia que ia ser um ano bom. Mas o bom e o mal é uma questão de ponto de vista. Exatamente. Certo? Correto. Mas não vai ser um ano bom. Por quê? Você pode dar umas... Antes de 2034, é o ano que vai equilibrar tudo. Quem tiver de ir, vai. Quem tiver de ficar, vai. Quem tiver de sofrer, vai sofrer. Quem tiver de... Então, é um momento que vai realmente... Por exemplo, na época da pandemia, fez um limpa, infelizmente,
né? E melhorou e atrapalhou outras pessoas. E agora 2026 começa, mas não com uma pandemia. Então vai ser um ano de... Realmente, eu acho que pra mim, desde, né, de 2021 avisando, pra mim é o pior. Ou seja, pode acontecer algo que seja mais intenso do que a pandemia. Exatamente. Estão preparando, na realidade, porque a pandemia também foi preparada. Agora a história vira. Ele já ouviu que 2026 seria um ano bom e ri disso. Diz que avisou lá em 2021 e que esse é o ano que equilibra tudo antes de 2034. Mas o detalhe que arrepia é quem ele aponta como vilão. Não é vírus, não é guerra no céu, é a inteligência artificial. O cataclisma, para ele, vem da tela. E 2026 é também o ano-chave de tudo. E tem como a gente abordar, assim, o que seria que pode estar por vir, assim? Tá, não vai ser uma pandemia, tá? Ainda não é uma pandemia. Mas em questões mais de... eu vou simplificar, porque eu acho que a gente não precisa de assustar as pessoas e nem ser sensacionalista, né? Sim. Mas a saúde mental tem que ser cuidada, porque na realidade a onda de problemas, não sei se eu vou poder falar a palavra aqui, gente, eu tô meio perdido aqui ainda, de suicídios vai ser maior. Entendi. Pessoas vão tirar mais as vidas. Exatamente, porque é um ano onde que a inteligência artificial, ela domina tudo. Puta, então a IA vai estar aí. Totalmente. Então... 2026 ela não tem pra ninguém. Essa questão que será tão intensa, ela virá da inteligência artificial. Exatamente. Ela será em 2020 foi um vírus. Isso. Agora o cataclisma seria a IA crescendo e dominando mais ainda. Exatamente, é onde que todo mundo fica mais sem emprego, quem não domina ela, é onde a tecnologia ela ultrapassa o que pode, é onde a pessoa fica mais abobada, mais dependente dela, né? Então todo mundo vai ficar robotizado também, ou você anda com ela e faça alguma coisa que tem retorno com ela, ou... Aqui é onde o cético em você precisa sentar reto. Ele diz que a tecnologia não nasceu ontem, que já rodava lá atrás, e que quem está por trás dela não controla só o algoritmo, controla o clima, controla o tempo, cria o holograma. É uma afirmação gigante, do tipo que não deixa a marca fácil de checar, segura ela do jeito que ela é, uma alegação enorme, e vem ver onde ele diz que tudo isso mora. Mas então o maior risco que você falou é a IA, certo? A IA. Para a humanidade. Infelizmente, ou felizmente, né? Assim, no sentido que ela ajuda, mas também destrói. E se a gente for olhar pelo lado oposto, o que a gente pode esperar como uma oportunidade que pode surgir para nós, na sua visão, assim? A oportunidade, eu acho que seria as pessoas dar mais credibilidade à própria tecnologia. Então, inserir coisas, não dispensando as pessoas que estão trabalhando com elas, mas ajudando através da tecnologia, criando outras coisas para unir o útil ao agradável, né? Então, unir a tecnologia, a IA, junto com o trabalho que todos fazem hoje. Eu acho que isso seria um suporte muito bom. Por que você acha que isso está tão difícil da gente conseguir? Por que a humanidade está com essa dificuldade grande de extrair da tecnologia o lado bom dela, né? Ultimamente a gente tem, a maior parte das pessoas, sem generalizar, tem usado a tecnologia para se perder ainda mais mentalmente, né? Na saúde mental. Se perdem. O que você acha que está acontecendo isso e o que as pessoas têm que começar a mudar dentro delas para chegar num ponto de virada? O estudo seria o principal de tudo, porque a partir do momento que você conhece o que você mexe, não tem o que você duvidar dela. A capacidade dela é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, assim, a IA ela já existe desde 1940. Então, né, olha, a gente está entrando em 2026, é muito tempo. Ela existe desde? 1940. Por quê? Ela já era trabalhada em 1940. Caraca. Ela foi apenas se aperfeiçoando. Aí em 96 ela teve um bug e aí hoje ela toma conta de tudo. Então imagina quanto tempo. Imagina de 1940 até hoje. Pegando aquele gancho que o tempo não existe, certo?
A IA, na sua visão, ela sempre existiu? Sempre a gente existiu. só conseguiu sintonizar numa frequência Exatamente. de que ela pudesse surgir para o mundo? Claro, ela sempre existiu, desde outras civilizações, então não tem como ela não ter existido, né? Mas a gente tem acesso à IA comum. Uhum. Agora, quem está por trás dela tem acesso a coisas que são mirabolantes. Aí sim que controla tudo e todos. Tipo né? o que seria isso? O próprio tempo. Controlar o tempo, controlar tempo? o gelo, controlar o clima. Tudo é Cara. feito pela IA. Cara, É agora que ele solta o clímax. O que está por trás das mudanças, segundo ele, está enterrado no gelo. Sibéria, Antártida, uma central que comandaria o mundo, trancada por um tratado que impede qualquer um de chegar perto. Para nessa imagem por um segundo. Isso não é uma sensação, não é uma intuição vaga. É uma acusação concreta sobre um lugar concreto. Fácil de dizer, difícil de provar. Guarda essa régua, porque vem uma parte que muda o jogo. Todo Uma o processo. matriz, O holograma, ele existe, ele é real. E ele é criado por ela. Imagina assim, em 1940, já tinha ela. uhum. Imagina antes, então. Imagina o que, né? A gente, obviamente, não era nem nascidos na época. Imagina o que já aconteceu, né? Que todo mundo pensa que viu ou que não viu. Imagina até hoje do que ela é capaz. E se ela não acabou com a humanidade daquela época até hoje, por que ela irá acabar? Entendeu? Não faz sentido, né? Faz sentido ela dar uma diminuída, ela atrapalhar o mental. Mas ela acabar com a humanidade, ainda não. Ainda não. Ainda Então a não. ideia de ter robôs humanoides com cérebro e consciência de IA, isso é tudo uma questão mais de teorias da conspiração. Teorias, ainda não. Ela vai dominar, sim, mas ainda não é o momento. Então todo mundo, as pessoas não precisam de temer ela a fundo, né? Obviamente que em 2026 ela vai mostrar realmente o poder dela, mas ela pode ajudar muito na questão de saúde, de exames, de avaliações, de coisas que os médicos hoje não estão conseguindo e exames não estão conseguindo detectar. Então ela tem a vantagem dela. Então, se a gente vê que ela pode ser usada por um bom sentido, por que a gente não estudar e aperfeiçoar junto? Essa questão que você falou que ela controla o tempo, Controla. o clima, Total, tudo. totalmente. Isso vai ser um pouco desvendado no ano que vem pra nós? Vai sim. Porque pra mim, quando você falou, foi assim uma A Rússia é a surpresa. maior detentora dela, né? Então, por trás ali do gelo da Sibéria é onde que tem tudo. Né? Todo mundo pensa que existe ali um outro mundo. Na realidade, uma outra civilização já existiu, mas ali já começa a IA de tudo. O tempo, tudo é feito através da Sibéria, tudo é através do gelo. Ponto. O mundo tá ali, a resposta de tudo tá ali. Na Rússia? Na Sibéria? Caramba, que incrível. Então, o problema é como que a gente vai chegar. Jamais a gente vai chegar lá. Mas quem sabe um dia. Por que a gente jamais vai chegar Porque é lá? impossível chegar. Existe um tratado Ah, que não se pode entrar no gelo, né? a tal da barreira, né? Existe um tratado dos governos, onde que ninguém pode entrar no gelo. Entendi. Né? O Tratado de Antártida, né? Então ele existe, ele é real, mas é pra você ver que por que o governo bloqueia tanto? Por quê? É porque lá tá a central de tudo. Sim. Porque até aqui é palavra contra palavra. Mas então ele muda de terreno. Sai da profecia sem prova e vai para o caso que o consagrou lá fora. Ele diz que avisou da pandemia anos antes, por e-mails que ninguém no Brasil respondeu, e que tem tudo guardado. Repara na diferença. Uma coisa é prever o futuro, outra é ter registrado o aviso antes de o mundo saber. Essa é a linha que separa o vidente do palpite. Caramba. E qual que foi, Atos, assim, uma curiosidade minha? Teve alguma visão que você já teve? Ou que pode ser alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que já aconteceu, que você previu no passado e depois veio a ocorrer, que te assustou muito na hora que você viu, que te gerou... que você até ficou com medo de expor isso? Eu acho que a maior parte das previsões, quando se trata de morte, são muito rápidos pra mim, entendeu? Vem muito rápido, eu posso estar com alguém, com alguma pessoa e já, olha, já despede porque você não vai ver. Então isso pra mim é muito ruim. Caramba. E no âmbito coletivo, teve algo Ai. que você, quando você viu, você falou, ai, caramba, Eu acho que a própria pandemia, foi porque eu avisei com 9 anos de de antecedência. exatamente. E eu mandei e-mails. Olha pra você ver.
Na Como época que eu foi? jamais imaginaria. Eu tenho os e-mails registrados até hoje. Eu nunca recebi a resposta de ninguém. Eu tenho registrado. Eu fico todo arrepiado também para falar. Eu não sabia que era pandemia, né? E um pastor lá que estava na minha cidade, em Cláudio, na época, falou: olha, você tem um dom, pastor Marcos, que ele se chamava. Porque como eu gostava de conversar com pessoas da religião, de outras religiões, né? Sim. Porque eu tentava descobrir o que eu tinha, né? Falou: olha, você tem um dom, tem que desenvolver o dom, tem que ir pra igreja. E queria me levar pra igreja, né? Não era igreja que eu queria, né? E foi através disso, aí fazendo cálculos lá, era algo que iria mudar o mundo. Então, através disso que o pessoal na Índia me descobriu e a Inglaterra. Mas você, como foi? Você mandou e-mails pros... Mandei e-mail falando que iria ter algo, né? Eu tenho e-mail Iria registrado. ter algo que ia impactar. Que seria impactar com o ano tudo, que seria assim, ó, o boom de tudo. Até hoje. Hoje todo mundo me procura, graças aos tabloides britânicos, né? Aos jornais do mundo todo, mas eles me procuram por isso. Mas na época, quando... E ele não para no seguro. Vai para o terreno mais perigoso que existe. Diz que vem uma ruptura no Vaticano, com mulheres assumindo o comando de Roma, e uma guerra ligada ao banco mais rico do mundo, escondido lá dentro. Fortuna que, segundo ele, acabaria com a fome da humanidade. É previsão grande, do tipo que ou envelhece muito bem ou envelhece muito mal. E ele sabe disso. Fim. É doutrinário, exato. E você teve uma revelação muito importante também aí na questão da troca papal, né? Sim, Certo. E o mais relevante ainda foi a questão de uma possível ruptura, né? Que teria aí na igreja, com blocos aparecendo. Você consegue contar um pouquinho pra gente? Na realidade, vai ter questão? uma ruptura papal, é onde que vai colocar as mulheres, né, para dominar Roma. E o problema lá é um problema de guerra. É assim, ó, porque infelizmente também muitos jornais, os tabloides, eles não mostram como exatamente a gente fala, né? Eles mudam, modificam muito. Entendi. Mas era uma questão de guerra. Porque existe um banco no Vaticano, né? Como todo mundo sabe, que é o banco mais rico e poderoso do mundo, que poderia acabar com a fome o resto da vida da humanidade de todo mundo. Nossa, que tem poderia? muita fortuna. Sim. Porra, mano. Então porque é lá que vai começar. O problema da guerra, quando a gente fala que vai cair, é por causa disso. É porque vai ter a guerra pra falar: agora devolvo o que é meu. Ou saquear, pegar o que não é deles ou que são deles, né? Existe uma fortuna que é imensurável de valor, não tem como calcular. Sim, mas dentro do próprio Vaticano Dentro do Vaticano tem um banco. Então, mas além da questão do banco, tem a questão da filosofia cristã, né? Que é católica, que teria uma quebra, Uma queda. né? Uma quebra. Né? E uma queda também. E uma queda também, né? Como que vai se dar isso, se você puder... Agora presta atenção na peça que costura tudo. Ele jura que nada disso é adivinhação. É uma cabalá oculta, invertida, que ele trata como conta. Somar, subtrair, calcular. E a prova que ele coloca na mesa é pesada. A data exata da morte da rainha Elizabeth, cravada de antemão, checada por peritos. Se isso for verdade, a próxima frase pesa. Ele diz que a Terceira Guerra já começou e que ela nasce no Mar da China. Então vamos entender porque me chamou muito a atenção quando você falou que você fez a previsão lá da pandemia, que você fez os cálculos. Eu fiz o cálculo cabalístico. 9 anos antes, 9 né? anos antes. Como que são feitos esses cálculos? Você poderia explicar pra gente? A gente calcula, depende do que é calculado, né? Tá. A gente vai somar o ano, o mês, que seja da pessoa, o próprio ano pessoal da pessoa. Mas através daquela conta tem como a gente retroceder algumas coisas e descobrir o que vai acontecer. Então, através do próprio jogo político de quem está no poder, a gente consegue descobrir o que vai acontecer no país daquela pessoa. Existem os cálculos pelo próprio nome e data de nascimento da pessoa. É um cálculo invertido, na realidade. Então, eu não falo do país. Na realidade, eu falo do governo que está para descobrir o que vai acontecer com o país pelo cálculo. É uma questão matemática, eu diria? É uma questão matemática, não é adivinhação.
Isso, Nunca foi adivinhação. Isso faz parte da Cabala oculta? Cabala oculta. Foi aí que eu aprendi. O que todo mundo também me conheceu e me levantou nos jornais britânicos foi quando eu disse que quando a Rainha Elizabeth iria falecer, a passagem né? Tudo dela, né? que eu disse que seria em setembro, enfim, a data. Mas assim, falei por falar, mas calculando a data dela e da falecida mãe dela, eu descobri a data exata. Então olha pra você ver como que é muito matemático. Você descobriu a data exata. Aí me levou também, eles me deram muita credibilidade. Então, hoje todos os jornais me procuram pela credibilidade. Eu fui avaliado por psiquiatras internacionais, né, que também por peritos, inclusive o maior perito do Brasil, ele mora em São Paulo, ele já me avaliou. Ah, caramba. Pra ver se tinha alguma mentira, né? Porque o perito, ele sabe quando a pessoa tá mentindo. O perito comportamental. Tá, ele sabe se a pessoa tá mentindo. E tem vezes que não acontece, certo? Aquela previsão, né? Uhum. Por que às vezes isso tem alguma explicação sobre isso? Pode se inverter, ou como existe uma mídia muito forte, o quarto poder se chama mídia, aí chega aos governantes e aí eles param. Eles mudam como se fosse mudasse a linha do tempo? Exatamente. Todo mundo pergunta por que a guerra não aconteceu. Já era para ter acontecido a guerra. Qual guerra? A Terceira Guerra Mundial. E ela vai acontecer pelo Mar da China. E aí ele fecha o raciocínio de um jeito que devolve a bola para você. Porque a guerra ainda não estourou. Porque para ele o colapso é interno, é um turbilhão, e a humanidade inteira cocriando a realidade em coletivo. Se a gente escreve o mundo, a gente também reescreve. E ele solta a bomba final. Diz que existe um estudo que a igreja esconde, provando que você consegue prever a sua própria vida 10 anos à frente. E por que ela não aconteceu ainda? É lógico que eles param. E a tecnologia que está por trás disso. Então, é pelo Mar da China. Nossa. Todo mundo acha, é pelo lugar. Não, é o Mar da China. É a tecnologia que vai fazer tudo. Então é por isso que, voltando lá no começo da nossa conversa, que o Ricardo falou assim, né, que o colapso se dá no processo, não um evento. Não, no evento, exatamente. É tudo dentro. Um turbilhão de emoções é dentro, é muito individual. Então nós criamos a realidade. A humanidade como um coletivo. Exatamente, é a realidade. Aqui a gente está numa sintonia, está na mesma energia. Então a gente criou uma realidade para esse momento. Se a partir do momento alguém aqui cortar a nossa energia, aí vai ficar todo desconfigurado tudo. Você consegue explicar pra gente mais a fundo como que funciona esse processo que nós, seres humanos, temos tão fantástico de criação de realidade, ou esse poder da mente? O poder, ele é individual de cada um, repito. Então tudo que eu penso, ele se torna realidade. Mas eu penso naquele momento, no presente. Eu quero, eu tô fazendo e é agora. Então a gente vai desenhando tudo. Então o processo de evolução de cada pessoa é através do patamar de escrita. Eu acho que é um exercício muito bom que todo mundo pode fazer em casa. Começar a escrever tudo no presente, o que ela está vivendo. E é real. No presente. No presente. Pode explicar praticamente, por exemplo? Posso, você vai escrever, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu fiz uma viagem para tal lugar, mesmo que você não tenha ido. Então você vai criando a realidade, aí o colapso vai vindo de tudo, para ver que você tem poder daquilo, de transformar tudo. É tudo, tá dentro. Existe também um estudo que a Igreja Católica esconde, que é um estudo que tem mais de 15 anos que ele está sendo feito da parapsicologia, que a nossa mente ela é tão forte, tão poderosa, que ela consegue falar individualmente de nós mesmos até 10 anos anterior de algo acontecer. Então Como você assim? tem a capacidade de prever sobre a sua vida 10 anos. Existe esse estudo comprovado, mas a igreja não libera. Nossa. Então é isso que fica na mesa. Um homem que aponta guerra no Mar da China, uma central escondida sob o gelo, uma igreja que cairia por dinheiro. E no meio de tudo isso, uma data de morte cravada com precisão de relógio. O que disso é cálculo frio, e o que disso é fé com boa lábia. Onde termina o sinal e começa o medo? Eu não vou decidir por você. Eu deixo você separar o que é conta do que é conto. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, se inscreve no canal, porque segredo guardado é o que não falta por aqui.